Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Michele. Douglas, bom dia, Caendra. Bom dia, Isa. Bom dia, Janaína. Mi Ferreira, bom dia, Yuri. Salve, mano. Boa semana pra todos nós, amém. Bom dia, Clara, Thaís, Nara. Muito bom dia, Pri. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Que alegria poder recebê-los aqui. Muitos futuros vocacionados de 2022. Comenta aqui quem se inscreveu ontem no processo vocacional da Cola de Deus, só para eu ter uma ideia. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Sirley. Bom dia, Adriana. Bom dia, Henrique. Vamos chegando. A Prod já está divulgando aqui nos grupos do WhatsApp. Chama geral. Bom dia, meu irmão. Bom dia, João Neto. Deus abençoe, mano. Bom dia, Alê. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Henrique. Aí sim, meus amigos. Felipe, bom dia. Não me inscrevi porque tem uma dúvida ainda que quero tirar com você mais tarde. Fechou, Renatito. Bom dia, Su. Railane. Hoje a missão do Frei foi para mim. Vou chegar ao presídio e proclamar a palavra. Oralabás. Aleluia, Deus. Bom dia, Núbia. Bom dia, Cristiele. Ada Gomes, bom dia. Tony. Bruna. Euclides da Cunha, Bahia. Seja bem-vindo, Bahia. Raíssa Veloso, bom dia. Ingrid. Isso aí, gente. Vamos chegando. É uma alegria poder acolher todos vocês aqui. Olha aí. Meus servos de Cristo. Bom dia. Deixa eu falar. Amém, Vitor. Vita Rodrigues. Bom dia, Josi. Deixa eu falar isso aí, ó. Marca um amigo que nunca participou aqui deste momento, dessa live. O Café com Jesus, para quem não sabe, já tem mais de um ano, né? Já tá fazendo 1 ano e 3 meses, 4 meses por aí. Que nós estamos aqui todos os dias fazendo esse momento do Café com Jesus. O que acontece? É um momento que nós meditamos a palavra de Deus. Nós fazemos juntos a liturgia do dia, tá? A liturgia diária, Lectio Divina. Sim, minha esposa tá bem, gente, graças a Deus, tudo na santa paz, estamos cuidando. Então, talvez você conheça alguém que nunca participou dessa live tão cedo assim aqui na Colo de Deus, né? Então marca o @ dessa pessoa aqui nos comentários e chama, faça um convite intencional, né? Marca o @, escreve alguma frase na frente chamando isso, ó, chamando essa pessoa. Isso aí, ó, igual a Daisy fez. Boa. Então chama aí, vai marcando e vai escrevendo na frente, porque quando você marca, escreve essa frase que você escreveu aqui nesse comentário, vai aparecer lá pra ele, nas notificações do Instagram dele. E aí ele vem. E a gente sabe que por mais que seja cedo essa live, muitas pessoas estão aí acordando já, se preparando para o trabalho, enfim. Então é uma oportunidade das pessoas já acordarem e começarem o dia ouvindo a palavra de Deus, porque que nós
lemos, proclamamos a palavra e partilhamos da palavra de Deus. É um momento rico de nós nos alimentarmos da Sagrada Escritura. Bom dia, Bia. Então marca aí nos comentários. Chama que ele vem. Isso aí, capitã. Luiz Black, com certeza. É fácil. Vou convidar ele. Ele tá em missão, mas eu vou convidar ele. Com certeza ele viria. Eu vou mandar aqui um aviãozinho aqui do Instagram, da Colo de Deus, pros seguidores aqui do Instagram. Enquanto isso, vocês vão marcando aí. Porque eu não tenho essa opção de marcar o arroba de alguém e chamar. Então, vocês marcam o arroba e eu vou enviar aqui na setinha esse avião para os seguidores que aparecerem aqui, ó. Show. Bora que bora. Então, bora. A Isa já tá aí? Eu não vi, mas acho que tá. Se não tá, recebe também. Pronto. Enviado. Somos 130 pessoas, já às 6h25 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder acolher todos vocês aqui no nosso Café com Jesus. Café com Jesus porque literalmente é o momento de a gente tomar um cafezinho já logo cedo aí para despertar. E Jesus porque é com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo encarnado. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia, são palavras do nosso Deus. Então pega a sua Bíblia aí agora. Pegue a sua Bíblia e abra em Timóteo. Olha aí, a Bia adquiriu um selo. Deus abençoe. Obrigado, Bia. Abra sua Bíblia na primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nós estamos dando sequência a essa leitura, né? Desde semana passada nós estamos meditando a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Hoje no capítulo 2, no versículo de 1 a 8. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Bom dia, infelizmente não poderia acompanhar, mas agora se tudo der certo, 17 horas, tamo junto, fechou. Não li o livro ainda, tô lendo, mas é muito bom, perfeito. O Rafa é demais, né, gente? Então vamos lá, nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Olha, a Pri aí adquiriu um selo também. Obrigado, Pri, Deus abençoe. Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 8. Estael, bom dia, meus parabéns. Aniversário da Estael ontem, trintou. Deus te abençoe imensamente, Estael. Que você seja muito feliz e que você alcance cada vez mais os seus sonhos. Que os seus sonhos sejam alinhados com o sonho de Deus para a honra e glória de Deus. Olha aí, servos de Cristo também adquiriram um selo. Glória a Deus. Juju, bom dia. Seja bem-vinda. Glória a Deus, gente. Que alegria. Que alegria celebrar o dom da vida, celebrar a vida de cada um de vocês que estão aqui. Olha aí, amanhã é aniversário da Isa. Que benção, olha aí, quanta gente boa. Fazendo aniversário, conte com as minhas orações em nome de Jesus, que vocês sejam cada vez mais as meninas dos olhos de Deus, amém? Assim seja.
Então vamos lá, que hoje eu preparei a lectio, hein, gente? Então, eu já li a liturgia antes, e eu posso dizer uma coisa: prepara aí um negócio pra você escrever, pra você anotar, tá? Porque nós vamos falar sobre autoridade. Autoridade, escreve aí. Se você tiver com o caderninho aí, com bloco de notas no computador, não sei, escreve aí a palavra autoridade. A palavra da liturgia de hoje é autoridade, tá bom? Então já pega aí, não tem nada de pegar leve não, vamos pra cima, daqui pra cima, caderninho na mão, caneta na mão e caneta e marca-texto. Eu vou pegar a minha aqui, que eu esqueci. Vou pegar aqui a caneta e marca-texto, pegue aí, para você anotar, escrever e você aprender, tá bom? Então vamos lá, nós já oramos? Não, né? Em nome do Pai, do Filho, já oramos. Já até perdi. Então vamos ler, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Presta atenção. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, o nosso Senhor, ou seja, essa é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E o versículo 3 está escrito isso. Isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador. É bom que eu e você façamos súplicas, orações, intercessões, ação de graças por todas as autoridades. Todas as autoridades. Todas as autoridades que existem nessa terra. Tá bom? Todas as autoridades. Preste atenção. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa missão. Que todos sejam salvos e tenham o conhecimento da verdade através de mim e de você. A verdade é Cristo Jesus. Se a verdade é Cristo Jesus, ele é a maior autoridade dessa terra, amém? Ele é a maior autoridade, ok? Não esqueça que Jesus, ele é o chefe da igreja, ele é a cabeça da igreja e nós somos membros do corpo da igreja, tá? Não esqueça. E a nossa missão é: ide pelo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus seja conhecido e amado. Essa é a missão minha e sua como cristão, ok? Anota isso aí, isso é importante. Versículo 5. Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Jesus Cristo. O homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Quem deu a vida, quem se entregou por toda a humanidade foi Cristo. Nós vamos chegar lá nos governantes, mas primeiro entenda que a maior autoridade da terra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós vamos chegar nas autoridades dos governos, governamental. Mas quem se entregou em resgate, quem que é o intermediador entre Deus e a humanidade, entre Deus Pai e nós seres humanos, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este foi o seu testemunho dado no tempo devido. Digo a verdade e não minto. Não minto. O pai da mentira se chama Lúcifer, diabo, tá bom? E toda a sua companhia limitada em uma terça parte. Digo a verdade e não minto.
Para servir a este testemunho fui constituído arauto e apóstolo. Arauto, pregador e apóstolo. Paulo, pregador e apóstolo. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que em toda parte os homens orem. Orem. Preste atenção. Oração, súplica e intercessão. Erguendo as mãos santas, sem ira. Aleluia. Toma essa. Sem ira e nem contenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Preste atenção nessa palavra de Deus para vocês aprender e tomar cuidado com o que vocês falam na internet, o que vocês propagam. Vocês sabem o que nós estamos vivendo, né, nesse âmbito governamental aí, política, etc. Preste atenção, porque nós somos cristãos. Tome cuidado para você não cair em como que fala? Descrédito. Porque você fala que você é cristão, mas você não age como um cristão, você age como um pagão. Tome cuidado com o que você compartilha na internet. Tome cuidado com o que você fala das autoridades. Eu vou falar agora você vai anotar um outro versículo bíblico, que a palavra de Deus é bem clara no que ela fala sobre as autoridades. Nós lemos a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8. Acabamos de meditar. Então nós estamos falando sobre autoridade. E o conselho não. O direcionamento de Paulo, escrevendo a Timóteo, é que nós que somos cristãos, tô falando para os cristãos, tá, gente? Entendam, preste atenção, entenda. Eu tô falando para quem é cristão, entendeu? Tô falando para quem professa Cristo, quem professa, acredita em Deus. O direcionamento de Paulo para nós é: o nosso papel de cristão é orar, fazer súplicas e interceder pelas autoridades, pelo governo. Todo governo, toda autoridade, agora que vem aqui você anota. Você anota aí, Romanos 13, versículo 1. Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Romanos 13, versículo 1. Toda autoridade foi constituída por Deus. Vamos suplicar a Deus para que o presidente do Brasil, os governadores dos estados, os prefeitos, vereadores e todos que assumam cargos de autoridade sejam justos, hajam com justiça e que façam agir. Exatamente, Alisson. Esse é o meu e o seu papel como cristão. Orar, interceder, suplicar a Deus. Suplicar a Deus. Sem ira e nem contenda. Cristão que se mostra ira e contenda não é cristão. Não está indo segundo a vontade de Deus. Tome cuidado. Entendeu? Cuidado com a ira e cuidado com as contendas na internet. A gente sabe, a gente vê, tá? Mas isso não faz parte de quem quer ser cristão. Tem que se policiar, tem que dar uma segurada. Tem muito cristão aí que não segura, entendeu? Tá indo mais pro lado pessoal do que pro lado cristão. Não está sendo Cristo, entendeu? A gente não tem o direito nenhum de julgar e falar mal de ninguém, Contenda é armar briga, né? Contenda é briga, é rixa, armar montinho, entendeu? Isso serve para a autoridade da igreja, com certeza. Por isso que eu disse que a maior autoridade é Cristo Jesus. Né? A nossa primeira autoridade humana na igreja é o Papa. Papa Francisco, depois os cardeais, depois os arcebispos, os bispos, os padres. Todas são autoridades instituídas por Deus dentro da igreja. Não deixem Deus ficar bravo. Ele não gosta de mentira. Exatamente, ó.
Cadê? Digo a verdade e não minto. A mentira é pai. O diabo é o pai da mentira. Então, olha o versículo 2 de Romanos 13. Anota esse versículo aí para você não esquecer. E quando você, sei lá, entrar num debate, numa discussão sobre isso, você vai mostrar a palavra de Deus. Você não vai falar o que você acha, o que você pensa. É o que Deus pensa e o que Deus fala a respeito das autoridades. Exatamente, Henrique. Na hora que eu li, eu fiquei de cara. Olha aqui que Romanos 13, versículo 2 fala. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Olha que pesado. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Aqueles que resistem à resistência, aqueles que resistem à autoridade, aqueles que falam mal, aqueles que propagam maledicência sobre os outros, atrai a própria condenação. Isso não é cristianismo. Entenda de uma vez por toda. Não é sobre política. Não é sobre pessoa que está na cadeira da presidência. Entendeu? Não é isso que nós estamos falando. Nós precisamos ter mais maturidade para entender, ouvir e praticar o que a palavra de Deus diz. Tá? Não é sobre o que eu penso. É sobre o que a palavra de Deus diz. Tudo que ele pensa sobre mim é o que eu quero. Nossa responsabilidade como líderes da comunidade, exatamente. Nosso papel é liderar, pastorear o povo, cuidar do povo de Deus, né? Ser exemplo, acolher, ouvir, escutar. E o povo de Deus, o papel do povo é suplicar, interceder, orar. Não se irá e não armar contenda, não armar briga com as pessoas. Que todas as autoridades deixem de roubar, agir de forma ilícita. Não se deixem enganar por promessas e que prometem em campanhas políticas. Seja feita com verdade, que promova o desenvolvimento. Exatamente. É o que nós oramos, entendeu? Nosso papel é orar para que isso aconteça. Entendeu? Só que se isso não acontecer, eu e você, cristão, não tem o direito de ficar propagando isso na internet. Fazendo um montinho, né? Briga, rixa, contenda. Isso não vem de Deus. Isso não é cristão. É isso que eu quero que vocês entendam. E é o que a palavra nos garante. Você e eu somos chamados a se submeter a todas as autoridades. Porque toda liderança, toda autoridade é constituída por Deus. Entendeu? Elas foram instituídas por Deus. Toda autoridade. Toda liderança. Amém? Então, todos aqueles que se opõem à liderança, todos aqueles que desobedecem à liderança, atrai sobre si a condenação. Porque não está alinhado, não está dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não é bom que a gente fica se irando e falando da vida dos outros, falando mal dos outros ainda. Pessoas que nós nem somos próximos, nem amigo, pra gente poder falar. Aí a gente vai baseado no que as notícias que nem sabemos de fato se é verdadeira ou não. Quanta mentira tem aí no meio da mídia. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Abre os ouvidos espirituais, olhos espirituais, para vocês não caírem nas mentiras. Tem muita mentira sendo propagada. E a gente cai e propaga ainda. Replica essas informações mentirosas. Cuidado, gente. Cuidado. Entendeu? Sejam inteligentes. Ajam com maturidade. Olha aqui. Todas as coisas foram criadas pela autoridade de Deus. Tudo. Gênesis capítulo 1. Todas as coisas foram criadas pela autoridade de Deus. Em 6 dias, Deus ele criou o mundo. No 7º dia, ele descansou. O descanso é de Deus. Então, meu filho, minha filha, descansa. Tem muita gente aí, ó,
workaholic, né? Viciado em trabalho, viciado nisso, viciado naquilo. Cuidado. Debaixo da terra tem tempo para tudo, tá? Tem tempo para você cuidar da sua vida, da sua saúde, do seu estudo, do seu trabalho, da sua família, dos seus relacionamentos, de tudo. Cuidado. Descansa aí. Você tem que ter um dia de descanso. Você não é uma máquina, tá? Você não é uma máquina. Quem dera se pudéssemos ser, mas não somos. Não somos máquinas, não somos super-heróis, somos super-humanos. Nós estamos lutando para sermos super-humanos. Né? Lembrar, porque nós somos a humanidade, né? Que Deus fala aqui na Bíblia. Entre Deus e a humanidade, que somos nós, tem Jesus Cristo, Filho de Deus. Todas as leis físicas do universo são mantidas por meio de sua autoridade. Nossa, o mundo está tão complicado que quando descansamos sentimos inúteis. Pois é, isso é o ativismo. Cuidado com o ativismo. Ativismo não é saudável, tá? Ativismo não é saudável. Cuidado para não cair no ativismo. A gente tem que aprender a curtir o descanso, o silêncio, né? A solitude. Precisamos. Isso faz bem para a mente, para a alma, para o corpo. Isso é necessário para o ser humano. Por isso a Bíblia diz que Deus está sustentando todas as coisas por sua palavra. É só a palavra, gente. É só Deus para sustentar tudo que a gente está vivendo nesses tempos. Já me ofereceram e falaram que todo cristão merece uma bala na testa. Quem votasse no atual governo. Perdoei a pessoa, mas me afastei. Mas eu tinha admiração pela pessoa, tá vendo? As pessoas se perdem, entendeu? As pessoas se perdem, as pessoas ficam bitoladas, elas saem de si, gente. Elas saem de si. O governo, o ministério do governo é um dos ministérios que existe dentro do reino de Deus. E a palavra é clara. A autoridade, toda autoridade é constituída por Deus. Entendeu? Nosso papel é se submeter e orar, interceder, suplicar. Intercessão, o papel do cristão é orar, amar e orar. Fora disso, meus amigos, não é de Deus. Entendeu? Não é de Deus. E não é eu que estou falando, é a palavra que está falando. Se você não crê na Bíblia, não sei o que você está fazendo dentro da igreja, entendeu? Você está sendo uma pedra de tropeço dentro da igreja. Porque você não sabe ouvir e obedecer o que diz a palavra de Deus, você vai ouvir quem? Se você não ouve a palavra, que é de Deus, não é de homens, é de Deus. Se você não ouve, não escuta, não pratica, você vai ouvir quem, meu santo? Você está no lugar errado, entendeu? Se você não sabe se submeter, se você não sabe obedecer, você está fazendo igual o Lúcifer, entendeu? É igual o Lúcifer. Lúcifer não quis mais se submeter à autoridade de Deus. Ele se rebelou, ele e uma terça parte. Então, meus amados, e onde que ele está governando? Ele está governando aqui. Por isso que é tanta briga, meus amados. Por isso que a palavra de Paulo é claro. O papel do cristão é orar, é interceder, é suplicar a Deus a misericórdia. É só Deus que pode sustentar o que nós estamos vivendo, não tem outro caminho. Já me falaram isso também, que tipo de cristão é você que é a favor desse governo? Santo. Não é a favor do governo, é sobre submissão à autoridade. Quem instituiu o governo foi o povo. Então, meus queridos, e foi Deus. Se as autoridades que estão lá, é porque foi instituída por Deus. Agora, se a pessoa que está dentro do cargo não faz o que deveria fazer, aí já é um problema dela, entendeu? E o nosso papel é o quê? Orar, interceder. Em nenhum momento Deus fala algo contrário a isso. É isso que o povo cristão precisa entender. O povo não entende, o povo precisa de maturidade humana, cristã, espiritual. Precisa ter espiritualidade. Tem que espiritualizar, meu povo. É só Deus. Paulo é muito claro no que ele diz aqui para Timóteo. Meu filho, interceda, suplique a misericórdia para Deus. Ore, não se ire. Não entre em contenda, não entre em rixa, não entre em briga. Isso tudo é fruto da carne. Falta maturidade espiritual no povo cristão. Por isso que o povo não cresce. Entendeu? Parece um bando de gente mimada.
Um bando de criancinha brigando aí atrás do doce. Para, pelo amor de Deus. Menos televisão e mais Bíblia, isso. Infelizmente temos membros da nossa comunidade que entrou para a política, esqueceram o que realmente importa, perseguem os trabalhadores e fingem que se importam depois de tudo. É muito triste, gente. Entrar nesse âmbito é... A melhor coisa é fazer o que Paulo está instruindo. Súplica, oração, intercessão e ação de graça. Dá glória a Deus. Obrigado, Deus, por tudo isso. Em tudo nós demos graças a Ti. Glórias a Ti. Que a Tua misericórdia seja derramada sobre o povo, sobre as autoridades e que o Senhor faça alguma coisa. É só Deus que pode fazer alguma coisa. Já até prejudicaram uma pessoa fazendo ela sair do emprego por causa da perseguição. Quando pergunta se sou de direita ou de esquerda, respondo que sou de Deus. Gente, somos cristãos. Aquele que intermedia eu e você, que somos humanidade, com Deus é Cristo. Não é homens. Entendeu? Não é homens. Entenda, a nossa parte é submeter a autoridade. O nosso papel. Nosso papel é submeter a autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Ó, não há autoridade que não venha de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Anote isso para você não esquecer e para você ensinar os cristãos. Tá? Só Deus é autoridade em todas as coisas. E toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. Ó, preste atenção. Só Deus é autoridade em todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Ele criou, Ele sabe tudo que Ele criou. Entendeu? Tudo que existe nessa terra foi criado por Deus. Ele é a autoridade máxima. Ele é o dono de tudo. Tudo e todos. E toda a autoridade da terra foi instituída por Deus. Entenda. De Romanos, que também é uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. A Bíblia nos ensina que a autoridade espiritual nada mais é do que a autoridade do Senhor Jesus, que é repassada a seus filhos através da fé. Da fé. Da fé. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que lhes ordenei. É uma ordem de Deus. É uma ordem. Sejam submissos às autoridades que eu, o seu Senhor, constituiu. É simples, é obediência. Sabe o que ontem eu aprendi? Da nossa coordenadora geral da formação? Que a obediência é um exorcismo. E é verdade. A obediência é um exorcismo. Exorciza todo o mal, toda mentira, toda vontade humana, vontade carnal. Exorciza se você obedece. Mas temos que aprender a obedecer. Precisamos aprender a se submeter. Precisamos aprender a ser pessoas mais maduras. Pessoas que são inteligentes, que pensam e não são guiadas pelo mundo, pelas mídias, pela um monte de avalanche aí contrária à Sagrada Escritura. Quem nos move, quem nos alimenta é Deus, é a palavra. Entendeu? Não é mídia, pelo amor de Deus. Como que a mídia pode ser mais importante que a palavra de Deus, gente? Os cristãos tá desvirtuando, tá perdendo a cabeça. A questão é que o mundo prega que quem obedece é trouxa. E que o mais trouxa é quem assiste televisão e fica vendo o tanto de coisas contrárias a Deus. Gente, é só você abrir um pouco a inteligência e ver quantas coisas na televisão que vão contra a vontade de Deus. Vamos orar por você, Lucas, em nome de Jesus. Que Deus abra uma porta para você. Amém, gente? Vocês anotaram aí tudo sobre autoridade? Glória a Deus, hein? Anota aí. Agora vamos ao Salmo de hoje. Salmo 27. Lembrei aqui, quando Deus quer, nem toda a população votando a favor, a vontade de Deus prevalece. Você é novinho, mas lembra do Tancredo Neves, nem assumiu. Eu nem sei.
Hoje o mundo, quando vê uma mulher submissa ao seu marido, cheia de filhos, diz que é perdida e coitada. Olha só como o mundo é sujo, como o mundo é mentiroso, como o mundo vai contra os ensinamentos da lei de Deus, como o mundo vai contra a palavra de Deus, gente. Só não vê quem não quer. Só verdade, exorcismo, se os líderes erram, não é culpa dos liderados. Exatamente. Na obediência ganhamos os favores do Senhor. Aleluias. Exatamente. Exatamente. Todos nós devemos nos submeter. Todas as lideranças se submetem à liderança suprema, Deus. Os liderados se submetem ao líder, ao pastor. Mas é tudo, é sobre submissão. Hoje eu posso estar liderando, mas eu também sou liderado. Talvez um dia você vai ser o líder. E aí? Você não vai obedecer? Imagine os seus liderados não começarem a te obedecer. Então, a palavra de Deus fala assim, faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Tá? Então pega o código aí e anota. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então faça, né? Não é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Não é sobre isso, não é hipocrisia, né? Não é falsidade, é verdade, é de verdade para a verdade com a verdade. Rezo pela conversão do meu pai, Cláudio Alberto. Vamos orar, Gilberto. Deus no controle sempre. Salmo 27, versículo 2. Salmo 27, versículo 2. Diz assim: ouve a voz da minha súplica, quando clamo a ti, quando levanto minhas mãos para o teu santo templo. Versículo 7 do Salmo 27. O Senhor é meu auxílio e escudo. Nele esperou meu coração e fui socorrido. Meu coração exulta, se alegra. Andar contra o mundo hoje em dia é muito difícil, tantas críticas. Mas sabemos que a caminhada com Cristo não é fácil, é dolorosa. Mas devemos lembrar que só assim ganharemos o reino dos céus. Aleluia. Versículo 8 e 9. O Senhor é a fortaleza do seu povo. O Senhor é a fortaleza do seu povo e o refúgio salvador para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. A autoridade máxima, que é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor. Ele é a fortaleza do seu povo. Ele é a autoridade máxima. Ele é o pastor, aquele que apacenta e exalta-os para sempre. Aquele que... ele é o mediador, né? Ele é o intermédio, né? É por ele que nós seremos exaltados para sempre na glória de Deus no reino dos céus. Versículo 6. Bendito seja o Senhor porque ouviu a voz da minha súplica. Paulo fala sobre fazermos súplicas, orações e intercessões. E o salmista Davi diz: Deus ouviu a minha súplica. Tá vendo? Então é fé, é confiança. Pede pelas autoridades, pede pelo governo, pede pela situação política do país, pede pelo Papa, pede pelo bispo, pede pelos padres, pede por todas as autoridades, todos os líderes constituídos por Deus, todos os pastores. Ore pelas lideranças e não taquem pedra na liderança. Entendeu? Quando você taca pedra, você está agindo pela carne, você não está agindo segundo a vontade de Deus. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nós não somos chamados a atacar pedra em ninguém, seja quem for. Não temos autoridade. Deus não estabeleceu isso para nós. Ele não mandou a gente fazer isso. Não é a ordem de Deus, é a ordem do capeta. Entendeu? É a ordem do demônio, que quer causar divisão, destruir a igreja, destruir a família, destruir a comunhão, destruir o bem, destruir os valores. Então, abra o ouvido espiritual, os olhos espirituais, abra o coração, seja inteligente e maduro.
para entender tudo o que está acontecendo. Amém? Então, olha como Deus é poderoso. Ele já confirmou. Ele já ouviu a nossa súplica. Isso é fé. É acreditar sem ver e já acreditar que ele já atendeu o nosso pedido, nossa súplica. Amém? Aleluia. Então vamos ao evangelho de hoje, evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Lucas 7, 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. Estou entrando em uma conversão agora, pela graça de Deus. Lívia, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda à casa do Senhor. Que Deus te abençoe. O que você precisar, pode contar comigo. Meu Instagram é Vinão Colo de Deus. Segue aí, o que você precisar, conte comigo. Tá bom? Deus abençoe. Conte também com a Colo de Deus. Estamos aqui evangelizando. Lucas 7, de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. O servo do centurião. Vamos lá. Depois que concluiu todas essas palavras dirigidas ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Lá havia um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava mal, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, mandou-lhe alguns anciãos dos judeus para pedir que viesse curar o seu servo. Quando chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: ele merece que lhe faças esse favor, porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus então foi com eles e quando já estava perto da casa, o centurião mandou-lhe dizer por alguns amigos: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entreis em minha morada. Quem é digno? Fala para mim, quem é digno? Só a Virgem Santíssima. Por isso nem fui pessoalmente ao teu encontro. Basta uma tua palavra e meu servo ficará curado. Nós escutamos isso na Santa Missa. Toda Santa Missa nós escutamos. Basta-te uma única palavra e nós seremos salvos. Também eu sou um homem sob autoridade, ó. Também eu sou um homem sob autoridade, ó. O centurião também tinha uma autoridade. Também, por quê? Porque ele reconhece a autoridade máxima de Cristo Jesus. Jesus é uma autoridade, a autoridade máxima. E ele reconhece a autoridade de Jesus e também diz que eu sou um homem sob autoridade. Eu tenho autoridade sobre um povo e tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordena um, vai. Ele vai, outro, ele vai. E a outro vem, ele vem. E se digo a meu servo, fazer isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Olha que lindo, né? Jesus ficou admirado com a autoridade, com a fé desse centurião. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos digo, preste atenção, tanta fé não encontrei nem mesmo na igreja. Olha só, é em Israel. Os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o que Jesus disse, gente. Tanta fé não encontrei nem mesmo dentro da casa de Israel, nem mesmo dentro da igreja. Um cara que nem na igreja estava, uma autoridade que nem era da igreja, tinha mais fé de que alguém que estava dentro da igreja. Como saber se algo que é importante para nós é da vontade de Deus? Se é bom, perfeito e agradável. Se agrada o coração de Deus. Se está em concordância à vontade de Deus. O centurião era judeu? Boa pergunta. Não sei se o centurião era judeu. Vamos ver.
Olha. Ó, ele era um oficial do exército romano. Aí, ó, ele era romano, eu acho. Isso, ele era romano. Ele era oficial do exército romano que liderava, né? Então ele era um chefe romano. Agora, se ele era judeu ou não, não sei. Ele era romano, né? Ele era o oficial do exército, né? Por isso que fala aqui na Bíblia. Eu sou um homem sob autoridade, tenho soldados sob minhas ordens. Né? Então ele aqui é o chefe dos romanos. Né? Então ele era romano, né? E Jesus fala para ele, escreve aqui, a palavra de Deus diz que ele ficou tão admirado com tamanha fé desse oficial romano, e ele disse que não viu dentro da igreja, dentro de Israel, uma pessoa com tamanha fé como desse oficial romano. Olha aí. Por isso que Jesus disse que não achou fé no meio de Israel, no povo dele, exatamente. Porque o povo de Israel, né, o próprio povo rejeitou Jesus, né, gente? A Bíblia fala algo sobre a mulher que quer independente, que luta para conquistar grandes coisas. Sendo cristã, tenho medo de estar indo contra os princípios. Não, o que diz sobre a mulher na Bíblia é sobre a submissão, a autoridade ao marido, né? Autoridade ao marido. Agora, você não tem marido, você vive uma vida celibata, você é a responsável pela tua vida, né? Você é independente, alguém tem que cuidar da tua vida, né? Se você não tem marido e você é celibatária, né? Quem cuida da tua vida é Deus, é Jesus. Como reagir quando a pessoa fala uma coisa e que não é verdade? Eu me sinto muito mal e quero resolver com a pessoa. Você mostra a verdade num diálogo maduro, né? Sem briga, não é sem discussão. Se a pessoa não quer ouvir, paciência, você se posiciona, dá o seu posicionamento, você conversa, dialoga, e se a pessoa não quer acolher, daí você não tem o que fazer. Aí você entra no que Paulo está falando, sobre oração, súplicas e intercessão. Você intercede, esse é o seu papel. Quem convence o coração do homem é Deus. Vini, eu escrevendo aqui na minha Bíblia, lembro de várias pessoas que criticam o fato de rabiscar a Bíblia. Até eu tinha esse bloqueio. Como explicar que pode? Gente, a Bíblia é nossa. A gente faz o que a gente bem entender. A Bíblia é nossa, não é minha. É minha, a Bíblia é minha. Quem vai ler a Bíblia sou eu. A Bíblia é pessoal, é individual. Entendeu? Não entra nessas paranoias, não. Você faz o que você bem entender. A Bíblia é a palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Você faz o que bem entender. Você escreve, você rabisca, você grifa. A Bíblia é tua. É seu. Entendeu? Então, olha só. Para nos mostrar o quanto que nós precisamos amadurecer na fé, o quanto que nós precisamos amadurecer como cristãos, o quanto que a gente precisa submeter a autoridades, o quanto que a gente precisa, gente, aprender a escutar as instruções da Sagrada Escritura. A questão é que pegam o fato de ser a palavra de Deus algo santo que não pode rabiscar. Eu tinha esse pensamento, achava que era audácia minha escrever. Não, entra nessa pira não. Bíblia nova é Bíblia sem ler. Exatamente. Ainda bem que estou aprendendo. Então, que nós, nesse dia de hoje, através dessa liturgia de hoje, tenho certeza que nós aprendemos aqui sobre autoridade, sobre se submeter às autoridades, de entender que as autoridades elas foram constituídas por Deus. Esse centurião romano, ele era um chefe, né, de soldados, ele era um oficial do exército romano, ele liderava soldados, ele era uma autoridade, ele reconhece a autoridade de Jesus, e Jesus diz
que ficou admirado com tamanha fé daquele líder, daquela autoridade. E que nós possamos aprender sobre autoridade. A exemplo desse centurião aqui, ó. Jesus fica admirado com o posicionamento, com o exemplo desse centurião. Então que nós aprendamos como ele, né? Fazer a vontade de Deus, fazer do jeito certo, ter fé, acreditar, confiar, saber que nós não somos dignos que entreis em nossa morada, mas uma só palavra e nós seremos salvos. Isso é humildade, né? Então nós tenhamos humildade de entender, acolher, obedecer e praticar. Amém? Rocha, tem um telefone no final da página lá do Vocacional. Entre em contato no número que tá lá no final da página, tá? O link tá aqui no Instagram da Cola de Deus. Tem um número do WhatsApp lá. É só você mandar um WhatsApp naquele número que tá na página. Podemos sim rabiscar, é um método que podemos marcar aquilo que Deus vem falar para nós, não tem problema não. Então, o centurião se converteu. Na verdade, Anny, ele já era assim, não sei, a Bíblia não fala aqui que ele se converteu, mas o exemplo dele, a atitude dele, o comportamento dele, né, não sendo cristão, né, não sendo do povo de Jesus, ele deu mais exemplo do que o próprio povo de Jesus, que ignorou Jesus, né? O que diz a Bíblia, né? O profeta, ele não é reconhecido na sua própria nação, no seu próprio povo, né? Então, Jesus, ele não foi reconhecido pelo seu povo, mas ele foi reconhecido pelo romano. O romano, o líder, reconheceu a autoridade de Jesus. E disse, ó Jesus, eu reconheço a autoridade, eu também sou líder, eu também tenho autoridade, mas eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas em uma só palavra eu sei que a minha filha será salva. Não, um servo, né? Um servo, não era a filha não. Né? Eu tô confundindo com a filha de Jairo. Não, um servo do centurião. Olha só, o líder intercedendo pelo seu servo. Entendeu? Que ele estimava muito, era um amigo do líder. Então, mas a fé do líder, a fé, presta atenção. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, que entra na minha casa para você salvar o meu amigo, né, o meu servo. Mas dizer uma só palavra e eu sei pela fé que ele será salvo. Então percebe aqui que é pela fé que as pessoas são curadas e libertadas. A Bíblia, ela é clara. Jesus é o Salvador, Jesus quem cura. Só que se eu não tenho fé, a cura, o milagre, a libertação não chega aqui na minha vida, no meu coração. Porque falta em mim fé. Então Jesus está sendo claro. A exemplo desse centurião, que nós tenhamos tamanha fé como a do centurião. Um homem de muita fé. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Amém? Um recado básico, estamos fazendo ação entre amigos da Cola de Deus. 3 prêmios top. Primeiro prêmio, iPhone 12 Pro Max, 256 GB. Segundo prêmio, iPhone 12, 256 GB. Pro, não Max. E o terceiro prêmio, R$5.000. Se você ainda não adquiriu o seu número, me procura no direct, no meu Instagram, @Vinão Colo de Deus, ou qualquer outro membro aqui, Eli Gomes também, membro da Colo de Deus. Todos os membros da Colo de Deus, eles têm um número, um bloquinho, porque você pode adquirir um número. Todos os dias tem essa live do estudo do Evangelho? Tem, Bi Souza, todos os dias, 6h17 da manhã, aqui, 6h17 da manhã, aqui no Instagram da Colo de Deus. E no meu Instagram, Vinão Colo de Deus, às 17h01 da tarde. Tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Segue-me lá. Desde ontem eu comecei e vou começar a falar sobre o ministério do pastor. E aqueles que têm o chamado ao ministério do pastor, né? Do líder, da autoridade, olha aí. Como é proposital. Olha aí, o propósito Frei Gilson é hoje, carregue sua Bíblia hoje e sempre. Boa. Isso aí, Lectio Divina, Sagrada Escritura, Bíblia.
Então, você que tem um chamado ao ministério do pastor, do líder, daquele que tem um chamado, um cajado na mão, segue aí que eu vou começar a falar bastante sobre o ministério do pastor, daquele que pastoreia, daquele que cuida das pessoas, das ovelhas. Então vai vir coisa boa aí. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. É nóis. Boa semana. Até.